Eu quero ministrar para você então sobre a responsabilidade de uma geração de profetas. Essa palavra, quando eu ministrei, ela foi fruto de coisas que Deus havia construindo em mim. Ela foi fruto de realidades que Deus havia construído em mim e de verdades que o Espírito já vinha construindo em mim. E eu tive a oportunidade um dia de compartilhar essa palavra. E meditando, Deus falou: medita a primeira palavra que você pregou. Volta lá na origem, volta lá na fonte. A primeira palavra que você ministrou é a palavra que você vai ministrar amanhã. Eu quero ministrar sobre essa primeira palavra que eu ministrei. E ela foi fruto de muitas noites clamando pelo Senhor. Ela foi fruto de muitas noites ouvindo a história de avivalistas. Ela foi fruto de muitas noites ouvindo a história de homens que haviam dado as suas vidas pelo propósito eterno de Deus. Ela foi fruto de ouvir tantos homens que me inspiravam naquela época e que continuam a me inspirar, que foram um fator determinante para a transformação da minha vida. Mas essa palavra também foi o resultado de alguém que tinha uma vida sem propósito. Essa palavra foi o resultado de alguém que um dia foi encontrado pelo propósito de Deus. É o resultado de alguém que um dia, porque tem dois momentos fundamentais da vida de alguém: quando ele nasce e quando ele descobre o porquê que ele nasceu. E eu havia crescido, havia vivido numa casa que os meus pais sempre foram cristãos, cercado de cristãos, mas essa palavra foi o ecoar de uma descoberta de propósito. Uma palavra que foi uma modificação do fato de tão somente viver, tão somente existir para passar a viver. Por quê? Porque quem está longe do propósito de Deus só existe. E existir, até uma pulseira existe. Agora, viver, só vive quem descobriu o propósito de Deus. É interessante porque tem uma linha teológica, e eu gosto de concordar com ela, que diz que diante de Deus, os dias seus que valerão diante de Deus, só serão aqueles dias que você viveu dentro do projeto que Ele sonhou para você. Só vai valer. É por isso que a Bíblia diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Por que Ele está dizendo isso? Senhor, ensina-nos a viver debaixo de dias sábios, debaixo do Teu propósito. Eu quero te dizer que há um propósito de Deus. Deus te chamou para algo grandioso. Deus te formatou para algo extraordinário. Quando Deus formatou você, Ele sonhou com coisas grandes para você. Deus não faz nada pequeno, Deus não faz nada medíocre. A Bíblia diz que quando nós olhamos a criação, Romanos diz, quando você olha a criação, você consegue enxergar o tamanho do Criador. E um Deus tão poderoso, tão grande, Ele criou você. E ontem eu estava lendo uma pesquisa que os cientistas tentaram reproduzir o homem. O algo mais complexo que já foi criado se chama homem. O cérebro humano é algo mais complexo que já foi criado. Eu estava lendo uma pesquisa ontem da IBM, da tentativa dos cientistas de reproduzirem os mesmos neurônios que o homem tem. Eles criaram uma máquina, um computador, e eles conseguiram, eu não me lembro com exatidão, mas eles conseguiram reproduzir 500 e poucos milhões de neurônios, acho que 530 milhões de neurônios, na tentativa de reproduzir o cérebro humano. E aí eu falei, uau, já fizeram algo muito grande. Mas a pesquisa continuava dizendo e disse, mas o cérebro humano, o ser humano tem cerca de 86 bilhões. 530 milhões contra 86 bilhões, é o melhor que eles puderam fazer. Sabe por quê? Não tem nada mais profundo do que a sua criação. Não tem nada mais complexo do que a sua criação. Não tem nada mais lindo do que a sua criação. Eu tenho dito esses dias, ninguém cria coisas complexas para jogar fora. Ninguém cria coisas complexas para usar de qualquer maneira. Ninguém cria uma Ferrari para ir tocar gado no meio do pasto. Ninguém cria algo grandioso. Não, ninguém compra um celular de última geração para mexer a comida na hora do almoço. Não tem sentido. Para mexer a comida do almoço você não precisa de criar algo. Você não precisa de algo tão grandioso. Você pega qualquer coisa e mexe a comida. Você pega qualquer mulher. Sabe o que eu quero te dizer? Deus te criou com um propósito muito maior, com uma complexidade, com algo tão enorme. Sabe por quê? Deus não faria qualquer coisa com você. Deus não te colocaria em qualquer propósito. Deus não te colocaria em qualquer história. Se Ele te criou com essa grandiosidade, com esse poder e com essa autoridade, é porque Ele tem um chamado grandioso na sua vida. Ei, deixa eu te dizer nessa noite, é porque Ele te chamou para coisas maiores, para projetos maiores, para algo maior que você pode sonhar ou visualizar. E aí a Bíblia diz algo, no princípio bíblico, Deus te cria. Sabe por quê? Porque todo projeto de Deus na terra, ele tem que contar com a colaboração de um homem.
em toda a história. E quando você vai estudar Gênesis, você vai ver que Deus começa tentando firmar uma aliança com Adão, e depois Deus vai passando as gerações, e Deus vai tentando firmar aliança com homens, e Deus faz aliança com Noé, mas até que Deus chega a um homem chamado Abraão. Todos nós somos filhos de Abraão, porque um dia Abraão firmou uma promessa com Deus. Tudo que Deus faz na terra, Deus te criou porque Ele quer se manifestar através de você. Deus te criou porque Ele quer representar a autoridade, o governo, o domínio. Deus quer representar a beleza. Deus quer representar a unção. Deus quer representar a capacitação através de você. E a Bíblia diz, abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 8, verso 19. Romanos capítulo 8, verso 19. Romanos capítulo 8, verso 19. Olha o que a Bíblia diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Diga assim comigo: a natureza criada, diga, tudo que existe aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Olha que profundo. A Bíblia está dizendo que tudo que existe, que toda a natureza criada, aguarda com grande expectativa. Você já aguardou alguma coisa com grande expectativa? Você já esperou alguma coisa com grande expectativa? Você sabe que a gente vai envelhecendo, vai perdendo a expectativa nas coisas. Mas fala para o seu filho que você vai fazer uma viagem que ele quer fazer. Você vai ver como é a expectativa dele. A minha filha começou no ano passado a dizer que queria ver neve, queria ver neve, queria ver neve. Ela seguiu uma menininha dessas famílias de blogueiro aí que viaja pelo mundo inteiro. E aí foi uma perdição para mim, né? Porque ela via a menininha brincando com neve, falou: pai, eu quero ir para neve, eu quero ir para neve, eu quero ir para neve. Eu falei para minha esposa: vamos encontrar uma neve do Paraguai para poder levar ela. E aí nós encontramos neve lá no sul. Falou: vamos para o sul. Quando chegamos lá, tem um parque no sul que tem neve. Essa menina nos contia, o tempo inteiro ela falava: eu quero neve, eu quero neve, eu quero neve. Ela estava com grande expectativa. E ela: quero neve, quero neve, quero neve. Quando eu desci no aeroporto, já tinha um banner enorme do parque, e estava lá Snowland e tal. E eu cheguei no guichê e falei para o rapaz: olha, como que eu faço para comprar? Ele falou: esse é o procedimento, esse é o valor. Eu falei: qual que é a idade que pode entrar no parque? Ele falou: só pode entrar a partir de 4 anos de idade. Minha filha tinha 3,92 anos de idade. Ela tinha próximo dos 4, mas não tinham 4. E ele falou: nem adianta você comprar, você não vai conseguir entrar no parque. Agora eu digo: como que eu falo para minha filha que não tem neve? Ela está em grande expectativa pela neve. Ela está em grande desejo pela neve. Ela não estava dormindo para ir para lá, ela só queria falar de neve. Sabe o que eu falei? Quando eu percebi a grande expectativa dela, eu falei: eu vou comprar os ingressos, eu vou até o parque. Nós vamos até lá, eu vou conversar com o gerente. Vai valer a pena todo esse esforço, porque eu saí da minha casa só porque ela está com expectativa de neve. E vale a pena até eu ganhar um não, eu vou explicar. Eu e minha esposa formulamos o texto, simulamos junto com ela. Falou: a hora que o papai falar, se ele falar não, você começa a chorar, 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 chorar. Aí o papai vai insistir, se ele falar não de novo, aí você cai no chão, bate a cabeça e fala: você faz alguma coisa. Tá certo? Eu falei para minha esposa: você fica assim meio depressiva no canto, com aquela cara de perplexidade, e eu vou inventar a maior história. Inventar não, né? Eu vou falar: eu saí lá de Santo André, rapaz, nem tinha dinheiro, parcelei a viagem 15 vezes sem juros, nem paguei a primeira ainda, tudo isso para vir aqui, chegar aqui não ter neve. No final, graças a Deus, gente, ela pôde ver neve. Mas sabe por quê? Porque havia uma grande expectativa. Sabe o que a Bíblia está dizendo lá em Romanos capítulo 8? A Bíblia está dizendo: olha, há uma grande expectativa na criação pela manifestação dos filhos de Deus. Mas sabe o que é mais interessante? É que a Bíblia diz que o mundo está esperando você se manifestar. A Bíblia diz que o mundo está esperando que você, enquanto filho de Deus, mostre ao mundo quem Deus é. E o mundo clama: mostra-nos o Pai. Aonde está Deus? As pessoas querem ver em nós aonde está Deus. Esse é o clamor.
Mas sabe qual é a questão? Quando nós tiramos os nossos olhos só dos nossos projetos egoístas, e quando nós olhamos que o mundo está clamando e dizendo: mostra-nos o Pai, aonde está o Pai? Sabe por que as pessoas estão agora se embriagando? Porque no fundo elas estão dizendo: cadê o Pai? Cadê o suprimento para essa minha necessidade? Sabe por que as pessoas estão se prostituindo? Porque elas não conhecem o Pai. Mas a prostituição é um grito delas dizendo: mostra-nos o Pai, cadê o Pai? Cadê algo que pode me suprir? Sabe por que as pessoas vivem como elas vivem? Sabe por que as pessoas estão se drogando? Porque elas chegam na casa delas, elas falam: minha vida não tem felicidade. E aí sabe o que elas estão dizendo? Elas estão dizendo: cadê o Pai? Aonde está o Pai? Mostra-nos o Pai. Lá no meu condomínio, eu comecei a evangelizar lá. Esse semestre, meu alvo de evangelismo está lá. Eu vou ganhar aquele casal e o filho deles. Vocês vão ver ele aqui em nome de Jesus. E nós vimos pessoas sendo salvas ali. Mas é interessante, lá no meu condomínio 3 pessoas já suicidaram. Aí talvez você fale: pastor, que terrível. Na nossa cidade suicida em média 30 pessoas por ano. Talvez você fale: é terrível. Mas sabe o que eu quero te falar? Que mais terrível ainda é que tudo isso eram as pessoas clamando: aonde está o Pai? Mostra-nos o Pai. O mundo está clamando: cadê Deus? Aonde está o Pai? Aonde está o suprimento para aquilo que eu necessito? Eu fui para a chácara com um dos irmãos, que hoje é nosso seminarista. Ele foi no encontro vestido de mulher. Ele chegou lá vestido de mulher. No final nós tivemos que fazer lá, juntar roupa de todo mundo para dar para esse rapaz. No fundo ele estava dizendo: pastor, sabe qual era o meu clamor? Aonde está Deus? Cadê o Pai? Mas eu quero te falar, a Bíblia está dizendo que, olha, a ardente expectativa do mundo para dizer: cadê Deus? Aonde está Deus? Sabe o que Jesus disse? Olha, Filipe falou: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse: Filipe, eu ando há tanto tempo convosco, e você me pergunta: cadê o Pai? Porque aonde eu estou, o Pai está. Sabe o que Deus responde às pessoas? As pessoas estão perguntando: aonde está o mundo? Aonde está Deus no mundo? Com tanta desgraça, onde está Deus no mundo? Há uma ardente expectativa que elas olhem para nós e falem: eu sei onde está Deus, eu sei onde Deus está, eu sei aonde Ele se move, eu sei onde está Deus. E aí esse irmão, ele disse que chegou num dia de tanto clamor da vida dele, que ele foi ali na Imigrantes. E você sabe que as pessoas não sobrevivem. Eu conheço uma outra pessoa que pulou de ponte e não sobrevive. Ele chegou na Imigrantes, no ápice do clamor dele, para onde estava o Pai. Ele chegou na Imigrante sozinho, saiu de casa à noite. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque isso era um clamor: mostra meu Pai, cadê o Pai? Ele disse que ele grudou na tela da ponte da Imigrantes. E aí ele tomou coragem. Ele não tinha visto o Pai. Você fala: pastor, é o desejo de Deus que todo homem morra sem o conhecimento de Deus? Não é. A Bíblia diz que Deus amou apaixonadamente todos os homens, mas Deus deu a nós a representação de quem Ele é. Ele estava contando para mim que ele grudou na tela. Ele falou: não tem mais sentido de eu viver. E ele se jogou lá de cima da Imigrantes. Ele caiu no chão. Quando ele caiu, pela sorte dele, ele viveu, porque ele bateu a bacia e bateu a cabeça. Ele estava dizendo que naquele momento ele já desacordou, porque ele quebrou a bacia, teve esmagamento da bacia dele. Então ele começou a sentir muita dor, e a dor começou a fazer ele desmaiar. Falou que alguém grudou ele no meio da avenida, e essa pessoa puxou ele, e essa pessoa só falava no ouvido dele: cara, grita por Jesus, cara, chama por Jesus, cara, você pode ter mais uma esperança, cara, grita por Jesus, fala o nome de Jesus, pense em Jesus agora, cara, Jesus pode salvar a sua vida, Jesus pode mudar a sua história. E ele disse que dentro dele ele começou a clamar por Jesus. Ele falou: pastor, eu estou vivo hoje porque Jesus me deu mais uma chance, mais uma oportunidade, e hoje eu estou aqui. Mas é interessante, quantas pessoas morreram, ou vão morrer, sem a oportunidade. A gente não precisa de ver elas no chão, a gente precisa de ver elas pulando de uma ponte. A gente pode olhar para elas e saber que a ardente expectativa. Eu quero que quando eu pedir um versículo, pode congelar ele e deixar comigo. A Bíblia diz que a ardente expectativa na criatura pela manifestação dos filhos de Deus. Quantos são filhos de Deus aqui? Diga aleluia. Não, mais forte. Quantos são filhos de Deus? Diga aleluia. Mas olha o que a Bíblia está dizendo em Romanos: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos sejam revelados. Sabe o que Paulo está dizendo? Que nem todo filho ainda se revelou, que nem todo filho ainda se manifestou. Eu te digo, nós somos uma igreja, e ontem eu estava fechando os nossos relatórios, nós somos 1.048 irmãos aqui nessa igreja local. Mas a pergunta é: será que todos se revelaram e perceberam que são filhos?
A crise do Novo Testamento é Paulo dizendo insistentemente: olha, você é filho. É Paulo dizendo insistentemente: olha, você é amado. Olha, o mundo tem expectativa de que você revele qual é a sua identidade. Irmãos, nós vivemos em dias maus. Domingo passado eu assisti o Fantástico. Eu falei: meu Deus, não é possível. Se você assistiu a matéria que eu assisti, você vê, o diabo está querendo enfiar a goela abaixo uma série de coisas. Você sabe que nós somos uma igreja que aceita todos. Aqui há dezenas, eu falo de dezenas porque são dezenas de ex-homossexuais. Aqui há dezenas de ex-prostitutos, de ex-drogados, de ex-tudo. Todo mundo aqui foi ex alguma coisa. Mas é interessante, uma igreja que aceita tudo não quer dizer, uma igreja que aceita todos não quer dizer que ela aceita tudo. Eu estava vendo aquela matéria, eu estava vendo, as coisas só vão piorar. Eu nunca tinha ouvido cientificamente o que foi falado naquela matéria. É uma inversão de valores. Cada dia o diabo está querendo mais deturpar. Eu quero te falar, nós vivemos na última geração. Todos os sinais apontam para que nós estamos na última geração. Agora o mundo está clamando pela nossa manifestação. E sabe que muitas vezes o mundo tem de nós o silêncio, o medo, a vergonha. Muitas vezes o mundo tem de nós a indiferença. E quando nós olhamos para isso, é interessante porque o mundo leva as pessoas a viverem no mundo com intensidade. Você vai perceber que as pessoas, elas mergulham nos seus estilos de vida e elas são intensas nos seus estilos de vida. Quando as pessoas descobrem a prostituição, elas fazem isso com intensidade. Quando as pessoas descobrem a usura, a ganância e o dinheiro, nós estamos vendo no Brasil, estourou agora, mais um escândalo. Não sei se você viu toda a lista de empresa alimentícia que está lá no meio. Eu estou arrependido por tudo que eu comi nos últimos 10 anos. A gente nessa dieta saudável aí, o pessoal pagando para que a alimentação não tivesse inspeção da vigilância sanitária. Quando as pessoas descobrem o dinheiro, elas vão até a última consequência para isso. Quando as pessoas descobrem o prazer do sexo, elas perdem a noção de tudo. Quando as pessoas descobrem as drogas, elas abandonam os pais, abandonam as famílias, elas abandonam tudo por conta disso, por conta de um plano de carreira, por conta de uma paixão, por conta de um amor, por conta de uma loucura, por conta de algo. As pessoas largam tudo. E é interessante, é assim que as pessoas vivem. Mas quando a gente se converte, o diabo fala para você: olha, não vive isso, não viva isso com tanta intensidade. Não sirva a Deus com tanta intensidade. Não sirva a Deus com tanta paixão assim. Olha, use Deus para algo que você precisa, mas não queira ser usado por Ele. Não queira ser usado por Deus. A gente até canta sobre isso. A gente até declara isso nas nossas canções. Mas quando nós temos a oportunidade de começar a ser usados por Deus, e quando Deus nos usa, Ele vai ter que usar pessoas para nos usar, Ele vai ter que usar circunstâncias para nos usar. Nós temos uma enorme dificuldade. Mas quero te falar, viva a cruz com a mesma intensidade que as pessoas têm vivido no mundo. Viva a cruz. Viva para Jesus. Eu tenho avaliado, e essa semana conversando com alguém que trabalhou no necrotério durante 10 anos. Eu falei: uau, que loucura. Ele falou: pastor, todo dia eu tinha um choque de realidade. Todo dia eu parava diante daquilo, eu tinha um choque de realidade. Todo dia eu conseguia fazer a avaliação da minha vida. Mas é interessante, sabe por quê, irmãos? Porque cada vez mais, se a igreja se levanta contra a cultura, a igreja é homofóbica, a igreja é problemática, é antiquada, é a gente que está fora. Tentar e pregar a mensagem do evangelho é algo que parece evasivo demais. Mas é interessante que a gente se acomodou tanto a ser moldado aquilo que o mundo diz que nós devemos ser. Eu andando aqueles dias com um chileno Vergara, que está lá no Cazaquistão agora, o cara está sozinho, sem ninguém. Ele disse: Tênis, sabe o que me chama a atenção? Ele falou aqui, é que todos nós temos os mesmos sonhos. Você pega uma plateia de 1000 pessoas, as 1000 pessoas sonham com as mesmas coisas. As 1000 pessoas têm o mesmo sonho que a televisão vendeu para elas, o mesmo sonho que a Rede Globo vendeu para elas, do que é ter vida feliz, do que é ser estabilizado. Eu não quero falar contra isso. Não quero ser hipócrita, eu moro numa boa casa, eu não quero ser hipócrita, eu tenho um bom carro, e isso deve ser uma busca da sua vida, mas quero te dizer, isso não é tudo. Isso não é tudo. Você foi projetado para algo muito maior. Ser projetado para viver uma vida assim é o mesmo que eu usasse meu celular para mexer comida.
seria muito pouco, ele tem uma utilidade muito maior. Eu quero te falar, Deus te criou com uma utilidade muito maior, com um propósito muito maior. É uma ardente expectativa na criação, para que os filhos de Deus se manifestem. Há uma ardente expectativa na sua vizinhança, há uma ardente expectativa na sua casa, para que você se manifeste. Mas agora, pastor, por que nem todo filho se manifesta? Porque nem todo filho se manifesta como filho. É interessante que o mundo pregou para nós que é mais importante ser cidadão dessa terra e ter sucesso dessa terra do que ter sucesso na outra vida. Jesus contou uma parábola, na verdade uma história, foi a única história que Jesus contou. Todo o resto foi parábola. Todo o resto foram parábolas. O que eram parábolas? Uma história que Jesus inventou. Jesus foi maior em tudo que ele fez, inclusive Jesus foi o maior poeta, o maior criador. Então ele criava histórias para poder dizer às pessoas como que era e exemplificar o que ele estava pregando. Mas a única história verdadeira que Jesus conta, ele fala sobre o rico e Lázaro. Ele fala que 2 homens morreram, e um foi levado ao seio de Abraão, um foi levado ao céu, e outro foi levado às trevas ardentes. E um era muito rico, e outro era pobre. E esse pobre trabalhava para esse muito rico. E Jesus disse: eu não sei se quem estiver no céu vai poder enxergar quem está no inferno, eu não sei, mas a história de Jesus eles se viram. E por que creem que é a única história que Jesus contou, que não é uma parábola? Porque é a única que Jesus coloca nome nos personagens. E a Bíblia diz então que o rico avistou o pobre de longe. Ele disse: pai Abraão, permita que Lázaro venha trazer consolo, porque aqui é terrível. Permita que ele me traga água, permita que ele traga refrigério. Ele disse: não tem como. Isso é definitivo. Não tem jeito de voltar mais. No lugar que você está não tem mais consolo, e onde ele está não tem como ele sair, não tem como mais. E aí aquele rico fala: pai Abraão, então faz o seguinte, permita que ele volte e que ele pregue para minha família. Eu quero te falar, uma ardente expectativa na criação pela manifestação dos filhos de Deus. Olha aqui para mim, eu tenho para mim que quem está mais clamando pela sua manifestação está no pior lugar da terra. Está clamando para que você alcance a família dele. As pessoas que perderam a oportunidade de desfrutar de Deus eternamente, certamente, o maior clamor é delas, de dizer. E aí a Bíblia diz que ele diz: pai Abraão, permita que ele volte e pregue para os meus irmãos. E aí a Bíblia diz que Jesus falou: não tem como voltar, seus irmãos já têm os profetas para pregar a eles. É interessante, porque nós fomos condicionados a achar que sucesso é ter sucesso nessa vida. Mas você é um ser eterno. Os 70 anos da sua vida aqui, eles não podem reproduzir sucesso, porque você é eterno, é muito curto, é muito pequeno. Daqui, esses dias eu estava conversando com a Fátima sobre uma história da vida dela, e ela estava me contando uma história muito difícil da vida dela. E ela falou: já faz 20 anos que eu vivi essa história. E daqui a pouco eu parei, eu não conhecia ela quando ela vivia essa história. Eu falei: você lembra aí? Parece que é outra pessoa. Ela falou: nossa, verdade, eu falando agora, parece que a história nem foi comigo, foi com outra pessoa. Só faz 20 anos. E ela nem lembra direito, já acha que é com outra pessoa, ainda que foi uma situação tão difícil. Eu te falo, você é um ser eterno, daqui 1 milhão de anos você vai estar vivo. Só que a sua vida humana vai determinar a sua vida eterna. A sua vida humana tem poder de determinar. Aqui eu não estou dizendo a salvação, eu estou dizendo algo muito além. Eu estou dizendo de você se qualificar diante de Deus, ser aquele filho que fez aquilo que Deus te criou para fazer. Agora, quando nós olhamos para a história, nós vamos ver que havia um propósito de Deus na criação do homem. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 22, quando Deus cria o homem, em Gênesis capítulo 1, verso 22, está comigo aí? Gênesis capítulo 1, verso 22, você pode abrir a sua Bíblia. Olha o que a Bíblia diz: então Deus os abençoou dizendo, para quem? Para Adão e Eva: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Então é interessante porque a palavra de Deus aqui em Gênesis capítulo 1, primeiro ele está dizendo aos animais: olha, multipliquem, frutifiquem, cresçam, encham a terra. Depois Deus cria o homem e a mulher. O que Deus fala para o homem e para a mulher?
Deus fala para tudo que existe: olha, vocês criaram para se multiplicar, para encher a terra. Depois Deus diz para o homem: cresça, multiplique, enche a terra. Depois lá no capítulo 9 de Gênesis, no verso 1, a Bíblia diz que Deus agora derrama o dilúvio sobre a terra. E aí lá no capítulo 9, agora Adão e Eva, agora Noé e a sua família sobrevivem. Quando Noé sai da arca, o que Deus disse para Noé? Noé, cresça, multiplique, enche a terra. É interessante porque nós vamos caminhando, e lá na velha aliança, é isso que Deus disse para tudo que Ele criou. Tudo que Deus criou, Ele disse: cresça, multiplique, enche a terra. Deus disse para o homem: cresça, multiplique, enche a terra em Adão. Deus disse para Noé: cresça, multiplique, enche a terra. Lá em Mateus capítulo 28, na nova aliança, Jesus vai ser assunto aos céus. Sabe qual a última coisa que Ele diz para o homem? Portanto, ide. Lá em Mateus capítulo 28, que Ele diz: portanto, ide e fazei discípulos. Sabe o que Ele está dizendo para o homem? Cresça, multiplique, enche a terra. Vai, multiplica quem você é, porque na essência de Deus existe o poder multiplicador. Na essência de Deus há um poder de multiplicação. Agora, qual o problema? O problema é quando nós desfocamos o nosso projeto e o nosso propósito de vida. O problema, irmãos, é porque nós temos sido mais impactados pela cultura do mundo do que impactados pelas nossas Bíblias. O problema é porque nós temos sofrido mais impacto do que o mundo nos diz, do que o mundo fala que nós devemos ser. E hoje eu tenho dito para Deus: e eu lembrei dessa primeira palavra que eu ministrei. E quando eu ministrei essa primeira palavra, eu liderava uma célula, tinham 6 irmãos ali comigo, e tinha esse sonho de crescer, multiplicar, encher a terra. E Deus começou a me lembrar algumas coisas. Há 3 anos atrás foi o momento que eu, pastor Gustavo, pastor André, assumimos a igreja local. E nós assumimos a igreja local, eram 360 irmãos, adultos, jovens e crianças. E passaram-se 3 anos. Ontem eu fui ver qual reflexo que essa palavra pode produzir. E hoje nós somos 1783 irmãos depois de 3 anos. Agora é fruto daquilo que Deus tem feito no nosso meio, do cresça, multiplique, enche a terra. Mas eu tenho dito para Deus: nós queremos ser a igreja do avivamento. Nós queremos ser a igreja do mover de Deus. Nós queremos ser a igreja, daquela igreja que onde os enfermos entram, eles saem curados. Nós queremos ser a igreja onde aqueles que estão abatidos e oprimidos têm uma palavra de consolo. Nós queremos ser a igreja onde nas nossas reuniões há uma atmosfera densa da glória, da presença, do manifestar e da beleza de Jesus. Nós queremos ser a igreja de casamentos restaurados. Nós queremos ser a igreja, ó Deus, de pessoas prósperas, frutíferas, nos seus trabalhos, nas suas empresas, em tudo que fazem. Nós queremos ser essa igreja do grande mover e do grande avivamento de Deus na terra. E ontem meditando sobre isso. Agora qual é o problema? O problema é que nós temos sido mais impactados pelos sonhos que você aprendeu a ver, que o mundo colocou em você, do que os sonhos que a sua Bíblia diz que Deus tem para você. Eu te pergunto: você consegue ficar impulsionado pelos sonhos que a sua Bíblia diz que Deus tem para você? Você sabe que os sonhos que a sua Bíblia diz que Deus tem para você, e eles são a verdade do motivo pelo qual Deus te criou. O mundo em si não consegue cumprir o motivo pelo qual foi criado. É como se uma linha de Ferrari fosse feita, e essa linha de Ferrari agora tivesse sido usada para estar lá no meio do gado. Por quê? Porque o mundo ele não consegue traduzir. O que o mundo te traz de sonho é uma redução da capacidade que Deus te criou para ser. É como se o mundo pegasse o sonho que Deus sonhou você para ser, reduzisse isso ao mínimo. Mas como muitas vezes nós somos mais impactados por aquilo que o mundo diz do que o que Deus diz, a gente acha que o verdadeiro sucesso é viver essa redução do propósito. Não. O verdadeiro sucesso é você descobrir o que Deus te criou para ser: filho, e manifestar-se como filho. Há uma ardente expectativa na criação de que os filhos de Deus se manifestem. Há uma ardente expectativa na criação de que você abra mão de todos os seus projetos que não tem nada a ver com Deus. Há uma ardente expectativa na criação de que você se desconecte daqueles sonhos que foram só colocados como um padrão de sonho que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Há uma ardente expectativa na criação de que você viva aquilo pelo qual Deus te criou para viver. Que você não exista simplesmente, mas que você viva os sonhos e os projetos de Deus. Você sabe, existiram alguns homens na história
que eles tiveram o coração queimados por um sonho de Deus. Eu estava lendo hoje sobre um avivalista inglês. Ele se formou em medicina. Depois que ele se formou em medicina, ele falou: minha vida é tão curta, minha vida não pode ser só isso. E aí, o que é sucesso para o mundo? Para um médico? Eu não tenho nada contra você se formar em qualquer profissão e você trabalhar, não é isso que eu estou dizendo. Mas aquele homem tinha percebido que existia um propósito maior de vida para ele. Ele falou: eu estudei tanto e eu acho que eu vou fazer algo. Esse homem foi sozinho para ilhas africanas. Ele viveu durante muitos anos em ilhas africanas. E ele entrava nas ilhas africanas através do serviço médico e ele pregava Jesus para aquelas pessoas. Eu sei que quando fala de África você acha que precisa de ir para a África, mas nós temos 9 Áfricas espalhadas aqui na nossa região, de crianças que estão sendo vendidas. O último caso nós tivemos crianças que as mães seguram para empresários abusarem, que são viciados em pedofilia. E eu estou te dizendo, existe um propósito maior. Essas crianças quando gritam, a Bíblia diz que elas estão gritando desesperadamente, com grande expectativa de que os filhos de Deus se manifestem, porque só os filhos de Deus podem entrar lá para libertá-las. Mas esses abusadores também, sabia? É muito provável que eles foram abusados quando eram crianças. Eu sei que nosso olhar é de julgamento, mas o mundo não pode libertar um homem desse. O mundo não pode. Você sabe, há uma rede de pedofilia enorme no Brasil. Fortaleza, acho que é Fortaleza, a capital da pedofilia no mundo. As crianças clamam com ardente expectativa pelos filhos de Deus, que estão preocupados com outras coisas. Mas estão lá os pedófilos também clamando, que não conseguem se libertar. Onde estão os filhos de Deus? Só eles podem também me libertar disso, porque Jesus morreu por eles também. E quando nós olhamos para a Bíblia, é interessante porque nós vemos que nós somos invadidos, irmãos, por todo conceito e cultura do mundo. Todas as vezes que Deus levantou a igreja na terra, a igreja foi uma contracultura. A igreja em todo o tempo foi uma cultura diferente, de gente que as pessoas olhavam e falavam: uau, eles pensam diferente de nós, eles vivem diferente de nós. Infelizmente isso produziu religião, porque as pessoas achavam que era só vestir uma roupa diferente e não rapar determinada parte do corpo. Não, Jesus foi uma contracultura dentro da cultura. Jesus ia na festa que todo mundo ia. Jesus tomou vinho lá com todo mundo, mas Jesus tinha uma outra cultura. Jesus entrava na casa de Zaqueu, que era o homem mais corrupto da época. Jesus entrava na casa de Zaqueu, ele estava dentro da cultura, mas ele era contra a cultura. O padrão de vida dele era contra a cultura. Mas nós vemos hoje, nós somos invadidos pela cultura secular. Fomos invadidos pelo entretenimento, por uma aversão à correção. É interessante porque o diabo comprou a nossa geração através de um estilo de vida fútil. E eu fico olhando, eu falo: Senhor, nós não queremos, nós não estamos à venda. Nós não estamos à venda por coisas tão pequenas. Nós não estamos à venda por uma miséria, às vezes, de negociar os nossos padrões e princípios por coisas tão miseráveis. Nós não estamos à venda. A nossa vida não está à venda, a nossa igreja não está à venda, os nossos princípios não estão à venda. E quando nós olhamos para a igreja, é interessante porque há uma proposta sempre do diabo, que você não vá muito longe. O diabo morre de medo de filho que descobre quem ele é. Sabe por quê? Porque você vai perceber que você já tem um pai, você já tem uma herança. Eu quero te dizer que é muito bom morar numa boa casa, mas a melhor casa que você pode construir na terra não está nem perto da casa que seu pai está te aguardando no céu. Eu sei que é muito bom um bom carro. Eu quero te falar, quando nós temos o propósito de Deus, nós desfrutamos de tudo isso, mas quero te dizer que isso não é nada perto daquilo que você vai desfrutar de quando você chegar no céu. E aí Deus olha para nós, e muitas vezes negociando, porque o mundo quer produzir uma negociação nos nossos valores, no nosso estilo de vida, e Deus olhando para você e falando: filho, eu tenho algo muito maior reservado para você, eu tenho um projeto muito maior para você. Mas o que acontece? Nós aprendemos a adquirir nessa vida felicidade só para essa vida. Vamos ser felizes. Não, você pode desfrutar da genuína felicidade, que é viver o centro do propósito de Deus. Mas lá em Êxodo, no capítulo 8, no verso 28, Êxodo 8, 28, a Bíblia fala sobre essa negociação do diabo. Em Êxodo capítulo 8, verso 28,
A Bíblia diz que o povo ia ser liberto do Egito. O povo ia sair do Egito. O que é sair do Egito, pastor? É o lugar que nós saímos, é sair do mundo. Sair, o Egito aponta para o mundo. E aí, em determinado momento, Faraó, que simboliza o diabo, falou: tudo bem, vocês podem sair do Egito. Mas olha o que ele diz lá no verso 28, disse Faraó aqui simboliza o diabo: eu os deixarei ir e oferecer sacrifício ao Senhor seu Deus no deserto. Mas olha o que ele diz: mas não se afastem muito. E ironicamente ele diz: e orem por mim também. Sabe o que o diabo fala para nós? Tudo bem, você já saiu da vida de prostituição, tudo bem, você já está salvo agora, tudo bem, para o inferno você não vai mais, mas é o seguinte, não se afasta muito não, não vai muito longe não, não entra muito de cabeça não. Eu quero te falar que quando nós falamos sobre a igreja, Paulo diz que Adão foi o primeiro Adão, mas houve um segundo Adão. Quem é o segundo Adão, irmãos? Jesus é o segundo Adão. Mas houve uma primeira Eva, em quem Adão tinha prazer. Houve uma primeira Eva que foi cuidada por Adão, guardada por Adão, e que Deus disse: olha, vocês agora vão crescer e multiplicar. Eva com Adão vai trazer a multiplicação. Até rimou, uau. Mas sabe quem é o segundo Adão? Jesus. Sabe quem é a segunda Eva? Diga: a igreja. Sabe agora com quem que ele quer se multiplicar? Adão não multiplica sozinho. Adão não cria filho sozinho. Adão não expande a família sozinho. Aí Deus está nos chamando: dínamos, eu sou o Adão, você é a minha Eva. Eu quero me multiplicar com você. Eu quero multiplicar com você. Eu quero guardar você. Eu quero ter prazer em você. Eu quero multiplicar em você. Adão tem prazer na Eva, ele se multiplica com Eva. Eva sozinha não foi criada para ser sozinha. Você também é a igreja, individualmente falando. Você nasceu para se multiplicar com Ele, para ter prazer nele, para ter prazer em quem Ele é, para ser uma com Ele. E agora qual que é o propósito desse relacionamento? Deus deu Adão para Eva. Eu achei fantástico esses dias dando Gênesis. Adão, quando olha a Eva, pastor Gustavo, sabe o que ele fala? Sabe qual foi a primeira frase de Adão quando ele olhou Eva? Essa fica para os maridos aí. Ele olhou para Eva e falou: agora sim. Está lá na sua Bíblia. Adão olhou para Eva e falou: agora sim. Olha para sua esposa, você que é casado, fala: agora sim. Ah, tá muito frouxo esses homens. Olha para sua esposa e fala: agora sim. Agora olha aqui para mim. Olha aqui. Adão não estava dizendo agora sim na visão pervertida que talvez alguém ache. Não, ele olhou para Eva e falou: agora sim. Teve esse lado também. Mas sabe por que Adão falou agora sim? Porque Adão falou: o propósito pelo qual eu fui criado, agora sim, ele pode ser cumprido. Quando Deus criou a igreja, Jesus lá na cruz, a partir do momento que Jesus nos reconciliou com o Pai, a igreja foi criada, e havia um desejo de desde o princípio da eternidade, que o homem fosse dele, que o homem vivesse para ele, que o homem fosse e desfrutasse completamente dele. Quando Deus criou a igreja lá na cruz através de Jesus, Ele olhou para nós, sabe qual foi a frase de Deus? Agora sim, agora sim, agora sim. Deus olhou para você e falou: agora sim, agora o propósito pelo qual eu desejei, agora pode ser cumprido. Deus olhou para nós e viu isso. Pessoas, é interessante porque você só vai conseguir viver essa graça de Deus. E quando você vive essa graça de Deus, algo interessante vai acontecer. Você passa a descobrir o que Deus ama. Você passa a viver por aquilo que Ele ama. Você passa a viver por aquilo que traz prazer a Ele. Agora nós somos criados por esse propósito. Mas muitas vezes nós somos distantes do propósito. Legalmente você já é filho, mas experimentalmente você tem que se manifestar. Por isso quero te dizer nessa noite: manifesta o Filho de Deus. Porque a grande expectativa da criação pela manifestação dos filhos de Deus. Lá em Romanos capítulo 10, verso 14. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 10, 14. Como pois invocarão aquele em quem não creram?
como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Verso 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Sabe o que Paulo está dizendo? Lá em Romanos 8, 29, ele está dizendo a grande expectativa na criação pela manifestação dos filhos de Deus. Mas no capítulo 10, ele está dizendo, olha, mas como é que eles invocarão se não creram? Como vão crer se não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? É interessante porque o mesmo desejo de Deus continua, irmãos. Nós ouvimos tantas histórias de avivamentos. Spurgeon foi um grande avivalista. Esse ano faz 500 anos da reforma protestante, da reforma de homens que deram as suas vidas e viram coisas extraordinárias. Esses homens Spurgeon, a história dele diz que ele chegava num lugar e a quilômetros de distância ele era guiado para ir em determinada cidade, e a quilômetros de distância os pecadores, sem saber porquê, começavam a se quebrantar, a chorar e se reuniam em locais públicos, e ele mandava intercessores já antes da cidade, e quando ele estava se aproximando havia isso, uma nuvem de salvação de pessoas. John Wesley foi um jovem, ele começou com um movimento dentro de uma faculdade, chamado de metodistas, porque eles eram metódicos, era uma reunião toda metódica, eles são chamados de metodistas. John Wesley, talvez dos avivalistas, tenha sido aquele que mais marcou a história. Ainda hoje, existem 10 milhões de metodistas no mundo, que foram impactados pela vida desse homem. Tantos irmãos foram levantados, tantas histórias de avivamento. Eu quero te falar, pode acontecer aqui em Santo André, pode acontecer aqui conosco. Deus não mudou, o desejo dele de transformar cidades não mudou, o propósito dele de ver curas acontecendo não mudou, o desejo dele de ver transformações, famílias mudadas não mudou. Agora a Bíblia está dizendo como eles vão crer se eles não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se esses não foram enviados? Há uma ardente expectativa na criação pela nossa manifestação. Não há manifestação de Deus e não se encontra mais mover de Deus, porque os profetas de Deus, eu estou te falando aqui de a responsabilidade de uma geração de profetas, porque os profetas de Deus muitas vezes se venderam, e a grande mensagem é que você é filho, manifeste-se como filho. É interessante porque a tentativa do diabo é de nos levar a não ter revelação de quem somos, para não manifestar quem somos, para não expressarmos quem somos. Eu conheci tantos irmãos na minha história, que eles tinham sido chamados para grandes coisas. Irmãos que eu olhava e que eu falava, esse irmão é muito melhor que eu. Já viu aquele irmão que você fala, eu queria pregar igual esse irmão, eu queria orar igual esse irmão? Tem irmãos assim, não tem? Ontem eu estava lá no discipulado de pastores e nós oramos, mas um dos pastores da equipe, ele fez a penúltima oração. Quando ele orou, no final, eu falei, meu Deus do céu, parece que assim, porque eu sei que a oração tem poder, não estou na culpa e condenação, mas falei para ele, irmão, que oração. Eu conheci tantos irmãos assim. Semana passada, Fátima, eu recebi um áudio de um irmão que você conhece. Esse irmão foi meu primeiro líder aqui na igreja. O pastor Gustavo conheceu esse irmão, tão precioso, continua sendo tão amado, mas ele se vendeu. Ele tinha uma tentação, ele se vendeu para ela. E ele mandou um áudio chorando. A Bruna ouviu esse áudio, ele falou, se eu soubesse que ia custar tão caro, se eu soubesse que ia custar tão caro. Ele estava falando para minha mãe, ele falou, pastora, custou tudo. Hoje eu não tenho nada. Hoje eu não tenho vocês, eu não tenho família, eu não tenho amigos. Custou tudo. E eu falei, eu vou replicar isso nos nossos grupos, porque ele falou, se eu soubesse que ia custar tão caro, abrir mão do propósito de Deus para a minha vida, eu não tinha aberto mão.
Mas é interessante, homens e mulheres foram comprados por às vezes sonhos que eram seus sonhos, mas não eram sonhos de Deus. Que foram comprados pelo tempo, e eu sei que nós vivemos uma cidade que exige muito o seu tempo. Jesus disse: livra-nos do mal. Uma interpretação é dizer: Senhor, livra-nos do tempo, porque o tempo é mau, o tempo nos assedia o tempo inteiro, para que você gaste a sua vida com coisas que não eram necessárias. Mas é interessante, a Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 5, no verso 24, sobre um padrão da igreja que vai ser arrebatada. Sabe por que nós queremos espalhar as boas novas do Cordeiro? Por um desejo só, que Ele venha. Quer te falar, os seus dias, por mais que você viva dias abençoados, você está na terra, a terra é caída, no lugar caído você tem problema. Por isso todos os dias você pode erguer as mãos e falar: Senhor, eu quero ir embora daqui. Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, manifesta o teu reino, vem a tua presença. E lá em Gênesis capítulo 5, verso 24, a Bíblia fala sobre uma alusão do arrebatamento lá na velha aliança. E a Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 5, tem como reproduzir aí para mim? A Bíblia fala sobre um homem lá em Gênesis capítulo 5, verso 24. Esse homem se chamava Enoque. Talvez você já ouviu falar sobre a história de Enoque. Enoque foi um homem que sumiu, desapareceu. Olha o que a Bíblia diz sobre Enoque. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a profecia do arrebatamento lá na velha aliança. Sabe qual vai ser a igreja que vai ser arrebatada? Dênio andou com Deus, e João andou com Deus, e Maria andou com Deus, e André andou com Deus, e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Sabe o que isso aponta? Uma vida para a eternidade. Enoque vivia uma vida para a eternidade. Agora, qual é a questão? Será que o poder de Deus mudou? Será que a vida mudou? Será que a manifestação mudou? Será que não pode acontecer nos nossos dias? Será que não pode acontecer com você? Será que não pode acontecer nos domingos aqui na nossa igreja? Será que não pode? Quero te dizer que pode. Pode. E Deus quer. Quando nós desejamos isso, algo sobrenatural se manifesta. Eu quero te falar, você pode virar um palco de manifestação de Deus na terra. Você pode virar um palco do que Deus pode fazer com alguém que se apaixonou profundamente por Ele. Enoque é o símbolo de alguém que se apaixonou profundamente por Deus. Mas nos lugares que você está, você pode ser um palco. Nós podemos ser um palco. Como igreja nessa cidade, nós podemos ser um palco. Nós podemos ser um palco do que a glória de Deus pode fazer no meio de um povo, do que o poder de Deus pode fazer no meio de um povo, do que a vida de Deus pode fazer no meio de um povo. Nós podemos ser um palco daquilo que acontece quando Jesus é entronizado em um lugar, e quando há uma legião de filhos que descobriram quem são nele, que descobriram o propósito pelo qual nasceram. Pastor, qual o propósito pelo qual eu nasci? O que te produz indignação? O que gera em você revolta? O que gera em você incômodo? Esse é o seu chamado. Deus não produziu incômodos no seu coração para você abrir a boca e ficar murmurando das situações. Seu incômodo é com crianças pobres. Eu quero te falar, tem muitas crianças pobres clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Qual que é o clamor do seu coração? É por famílias restauradas. Há milhares de famílias que estão clamando pela manifestação de filhos de Deus. Talvez você cresceu numa casa que você não teve pai, ou que você não teve mãe, e talvez o grande incômodo do seu coração seja a orfandade. Eu quero te falar, a sua casa pode ser um lugar que as pessoas vão encontrar pais e mães. Qual é o seu incômodo? Seu incômodo é porque talvez a sua história você percebeu que o diabo pode destruir alguém. Eu quero te falar,
o seu incômodo pode se tornar o seu chamado, e aquilo que Deus quer te levantar para fazer com expressão na terra. O que te incomoda pode virar a resposta de pessoas que estão clamando hoje. O que gera insatisfação no seu coração pode ser o clamor de pessoas que estão desesperadas clamando. Mas eu quero te dizer, é muito mais fácil nós nos conformarmos com outros tipos de sonho, com outros projetos que são muito menores do que aquilo que Deus nos chamou para fazer. Você sabe que a principal tática do diabo para a igreja não é perseguir a igreja. Sabe onde é a igreja que mais cresce no mundo? Na China. A China não permite o evangelho. Sabe por quê? Porque o diabo percebeu. O diabo até persegue lá. A Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo. E em poucos anos você vai ver que vai ser um dos países mais cristãos do mundo, como a China está se tornando. Você sabe que os moravianos foram jovens que os senhores compravam terras distantes e faziam pessoas de escravos. E eles não deixavam ninguém ter acesso a essas terras. E houve um grande mover no meio dos moravianos. Eles descobriram que a única maneira que eles poderiam entrar nessas terras era se eles se vendessem como escravos para esses senhores. Então eles iriam como escravos e viveriam a vida inteira como escravos, nunca mais voltariam. Sabe o que esses homens começaram a fazer? Eles começaram a se vender. E a história diz sobre 2 moravianos em específico, que eles se venderam. E eles saíram numa embarcação de escravos. Eles não eram escravos, mas eles descobriram algo que produzia relevância, significado, sentido, propósito e direção de vida. Quando você encontra o motivo pelo qual morrer, você descobriu um motivo para viver. Quando você percebe alguma coisa que valeria a pena dar à sua vida, então você encontrou um bom motivo para desgastar a sua vida. E a história diz que esses moravianos ergueram as suas mãos, eles disseram que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. É interessante que o chileno Vergara estava falando, e os moravianos inspiraram toda uma geração, mas há agora outros missionários que estão inspirando tal qual eles inspiram. A Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo. Eu não sei se você sabe, as pessoas passam fome de dias na Coreia do Norte, pelo regime que muitas pessoas defendem. Eu vi uma moça que está em Nova York, ela conseguiu fugir, fruto da fuga, fugiu ela e a mãe, o pai morreu. A mãe dela foi abusada durante várias vezes no caminho, porque para receber comida a mãe dela tinha que se vender. E ela viu toda aquela cena. E ela disse: eu saí da Coreia do Norte porque nós tínhamos, as pessoas lá têm fome, as crianças têm fome. Existem algumas regiões que as próprias mães sacrificam seus filhos, porque elas não querem ver os filhos morrendo de fome. E você sabe, esse ditador, ele matou o tio esses dias, porque o tio estava dormindo, se eu não me engano, num dos discursos dele. Ele, agora, tudo consta e especula que ele matou o próprio irmão. Nesse país, se você entrar e você for cristão, eles julgam 3 gerações. Você é condenado, seus filhos são condenados e os filhos dos seus filhos são condenados. Na Coreia do Sul, que é onde está a maior igreja do mundo, criou-se, e está acontecendo agora, um seminário. Diversos homens estão indo para lá, chama Seminário da Morte. Eles ficam 2 anos subterrâneos para aprender como que é sobreviver nesses países. E depois de 2 anos eles são enviados para a Coreia do Norte, sem possibilidade nenhuma de voltar. Eles vão para morrer, para transmitir o evangelho que seja para uma pessoa. Eles dizem: se quer um aceitar Jesus, é o suficiente, valeu ter dado a minha vida. Eles são os novos moravianos. Mas quando a gente se depara com tudo isso, você está num país que você pode falar do amor de Deus. Você está num país que você sair, eu estou fazendo isso. Se você sair e começar a falar do amor de Jesus, não é 1, nem 2, nem 3. Até hoje ninguém nunca me recusou, ninguém nunca mandou calar a boca. Até hoje eu tive pouquíssimas pessoas que não quiseram repetir o apelo. E há uma grande expectativa. O dia quando você chegar no céu, sabe qual vai ser a pergunta do Senhor para você? Filho, você é minha Eva. Eu te criei com um propósito. A Bíblia diz que houve um homem na Bíblia que ele foi considerado maldito. O seu irmão havia tido uma mulher e o seu irmão morre.
ele então agora tem que tomar a mulher do seu irmão, porque era assim que acontecia na lei. Mas a Bíblia diz que todas as vezes que esse homem ia deitar com a sua mulher, ele fazia um coito interrompido, ele lançava o sêmen ao chão, a Bíblia diz, e ele foi considerado maldito. Mas é interessante porque quando nós olhamos a figura dele no Adão, o desejo dele é sempre se reproduzir em nós, através de nós. E Deus nos chama para isso, para a bênção de sermos frutíferos com Ele. E a pergunta dele vai ser: filho, só pastor, por que Deus me deu casa? Para reproduzir discípulos. Pastor, por que Deus me deu casamento? Porque é mais fácil casado reproduzir discípulos. Pastor, por que eu ganho 10 vezes mais que o irmão do lado? Eu não entendo que eu consigo comprar muito mais que ele. Porque eu quero te falar, você pode patrocinar mais coisas que seu irmão do lado. Porque talvez você fale: pastor, por que eu tenho tanta ousadia? Para gerar discípulos para ele. Pastor, porque eu tenho uma casa? Porque a sua casa pode ser uma cela e um palco da glória de Deus. Pastor, por que Deus tem me dado saúde? Porque tem um projeto nisso tudo. Todo projeto contempla o propósito eterno de Deus. Todo projeto contempla o propósito eterno de Deus com você. E naquele grande dia, Ele vai dizer: filho, onde estão os seus discípulos? Uma pesquisa recente diz que 95% dos cristãos nunca evangelizaram outra pessoa. 95%. Mas por quê? Não sei. Eles não descobriram ainda que são filhos. Não descobriram o privilégio de ter um bom pai. Não descobriram o prazer. Que quando você vai a um bom lugar é tão fácil chamar os outros para ir. Pastor, vai me dar vergonha? Vai. A Bíblia diz que nós vamos ficar envergonhados pelo Evangelho. Às vezes você vai sentir vergonha, sim. Às vezes você vai sentir constrangido, você vai sentir medo. Isso faz parte. Mas eu quero te falar, existe uma ousadia muito maior em você, uma verdade muito maior. Eu quero te falar, lá no fundo está todo mundo pedindo. A Chloe estava: neve, neve, neve. Ela foi no avião falando: neve, neve. Ela chegou lá e queria neve, expectativa. Sabe como é que as pessoas estão ao seu redor? Fala, 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 fala. Só que o mundo tem uma capa. As pessoas elas têm uma capa, é o orgulho que o diabo colocou, mas lá no fundo elas falam: estou sofrendo, que é pior que isso. Lá no fundo elas estão gritando: eu estou indo para a perdição, eu estou sendo condenado. Você pode fazer alguma coisa. Pastor, é a parte de Deus. Obviamente Ele fez, mas agora Ele tem a sua igreja. Nesse semestre, irmãos, nós temos um grande desejo de ver uma nuvem de salvação, de transformação no nosso meio. Nesse semestre nós temos um alvo. E você sabe, eu quero encerrar aqui, se os irmãos do louvor puderem vir. Nós já contamos essa história aqui, mas ela me marca tanto. Esses dias alguém me disse que estava vendo a história de Billy Graham e foi tão impactado pela história de Billy Graham. Esse irmão tem mais de 90 anos, eu acho que 95 anos. Esse irmão é considerado o homem vivo que pregou Jesus para mais pessoas. Ele foi conselheiro de presidentes, ele tocou tantas pessoas. É interessante que a história desse homem, com 6 anos, eles fazem uma excursão na casa de John Wesley. E quando eles saem da casa, todos os alunos saem, contam os alunos, falta um aluno. A professora volta para buscar esse aluno. E no quarto que John Wesley orava, está lá até hoje. Ele ajoelhava no mesmo lugar. E a madeira havia afundado e formado ali os joelhos dele. E a professora, quando volta para buscar, chega lá, tem uma criança de 6 anos de joelho, com as mãos erguidas, dizendo: Senhor, faz outra vez. Faz de novo. Faz de novo. O grande mover que o Senhor fez com John Wesley na Inglaterra, faz de novo. E aí a professora pega no braço dele e diz: Billy Graham, vamos voltar para o ônibus. Sabe quem é esse homem hoje? E que a Forbes coloca ele durante 10 anos consecutivos como uma das celebridades mais influentes dos Estados Unidos. Um homem com 6 anos de idade estava clamando: Senhor, faz de novo. Mas sabe o que ele estava pedindo? Ele estava falando: Senhor, restaura, muda. O Senhor pode fazer de novo. Eu te pergunto, quais são os valores da sua vida? Eu quero te falar, Deus não te mandaria fazer
alguma coisa que é impossível de ser feita. Eu sei que no seu desejo, o desejo de todo homem que encontrou a Deus agora é agradar a Deus. É uma resposta imediata. Eu desejo agora de agradar a Deus. Quero te falar, sabe o que mais agrada a Deus? É dar para Ele a única coisa que Ele não tem. Muitas coisas agradam a Deus, mas há algo que você pode fazer. Você pode dar para Deus que Ele não tem. Se Deus ainda não tem a sua família, você pode dar a sua família para Ele. Se Deus ainda não tem o seu local de trabalho, você pode dar o seu local de trabalho para Ele.